Olá pessoal, nós estamos aqui de volta no nosso canal, com a graça do nosso bom Deus que nos ajuda e que nos fortalece, que nos concede graça para podermos viver em meio a esse mundo mal que cada vez mais se distancia da luz, se distancia da sua verdade, que caminha para as trevas e para o caos. E hoje nós gostaríamos de refletir sobre algo que trouxe bastante pesar ao nosso coração, algo que de fato nos deixou bastante tristes, angustiados e enlutados, que foi justamente aquilo que aconteceu naquela escola lá em Suzano, aquele massacre tão terrível, onde tantas vidas foram ceifadas covardemente. E a pergunta que constantemente vinha à nossa mente era por que de tudo aquilo ter acontecido, o que levou aqueles elementos a realizarem aquele ato tão covarde e tão cruel. E muitas pessoas tentaram responder a essa pergunta, ao porquê de tudo aquilo. Algumas pessoas disseram que foi por conta que aqueles rapazes sofreram bullying, outros ainda disseram que foi por conta de jogos aos quais eles estavam jogando por muito tempo, jogos violentos, e outros ainda falaram que foi por conta de uma família mal estruturada ou coisa do tipo. Certamente todas essas coisas de alguma forma contribuíram para que aqueles jovens eles fizessem aquilo, mas a pergunta continua em nossas mentes, né? O que essencialmente, substancialmente levou aqueles jovens a cometer aquele ato tão cruel e covarde, tirando não apenas a vida daquelas pessoas inocentes, mas chegando ao ponto de tirarem as suas próprias vidas, se suicidarem. E a resposta que nós temos, a reflexão que nós fazemos acerca disso, é de que aquele ocorrido ali nada mais foi do que a mais alta manifestação do mal que havia no coração daqueles jovens. Aquilo nada mais foi do que o fruto do pecado que estava arraigado, entrelaçado no coração daqueles jovens e que consequentemente os levou a uma plena desvalorização da vida humana, a vida que é um dom de Deus, um presente de Deus, uma dádiva divina, e a respeito da qual justamente Deus ele escreve para proteger. Ele diz nos 10 mandamentos que o homem não deveria tirar a vida do seu próximo injustamente, matar, assassinar. Mas então esses jovens eles vão encontra tudo aquilo que Deus diz em sua palavra e a lei que ele escreveu não apenas nas tábuas dos 10 mandamentos, mas escreveu no próprio coração dos homens. Mas aqueles dois jovens, eles se revoltam contra a lei de Deus, eles dão as costas àquilo que Deus revela como sendo a sua vontade, e assim eles revelam a sua rebelião contra Deus e a maldade que havia em seus corações. E é justamente para isso que caminham os homens quando se apartam de Deus, quando dão as costas para a sua palavra, quando se distanciam dos seus caminhos. Eles caminham cada vez mais para o mal, caminham cada vez mais para caminhos que o levarão à destruição. E não estou querendo dizer com isso que todos aqueles que se afastam de Deus necessariamente serão assassinos em massa, como aqueles dois jovens, mas que todo homem que se aparta de Deus, todo homem que se distancia do caminho da graça, todo homem que caminha segundo seus próprios pensamentos e coloca-se à parte do conhecimento de Deus, se a graça divina, a graça comum de Deus não o refrear, ele será tão terrível quanto aqueles dois jovens que mataram aquelas pessoas, trazendo tormentos não apenas sobre si, mas até mesmo sobre aqueles que estão ao seu redor. É por esse caminho que os malditos abortistas caminham, as pessoas que assassinam crianças, bebês. É por esse caminho também que trilham aqueles que roubam o patrimônio nacional do nosso país e privam as pessoas pobres de terem acesso à saúde, à educação, a questões básicas. E assim também tantos outros tipos de pecado aos quais os homens cometem, tantos outros tipos de crimes aos quais os homens enveredam por eles. E o que fazer para solucionarmos esse problema? Qual a solução para este mal, esse tão grande e terrível mal que contaminou o coração dos homens, que está impregnado as suas almas? O único meio de nós solucionarmos esse problema é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, é por meio da fé no único Filho de Deus, é tão somente por meio da fé em Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que então os pecados do mundo fossem removidos e os homens tivessem um novo coração.
É tão somente por meio dele que este mal pode ser solucionado no coração dos homens. E nós precisamos anunciar essa verdade àqueles que estão ao nosso redor. Se nós já formos alvo dessa graça em nossas vidas, alvo da reconciliação com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos espalhar para aqueles que estão ao nosso redor essa verdade. Nós precisamos compartilhar essa verdade da palavra de Deus. E fazendo isso, certamente nós evitaremos muitos outros males em nossa nação. Então, que Deus nos abençoe. Amém.